Nunca mais escreva e-mails. Crie um robô em Python que faça isso automaticamente para você. Salve que salve, pessoas de Boa Lagoa, suave na nave, sejam muito bem-vindos. Aqui é o meu canal no YouTube, esse aqui é meu primeiro vídeo e eu queria passar um conteúdo muito interessante para vocês, que era basicamente fazer um bot, só que exclusivo para o e-mail. Eu não sei vocês aí, mas eu utilizo e-mail quase todos os dias da minha vida. Como eu sou programador de sistemas, eu desenvolvo sistemas, software, eu tenho que passar o status da demanda que eu estou codificando para os meus clientes que ficam ao redor do mundo inteiro. Para isso, eu não utilizo o WhatsApp, nem o Telegram, né, para mandar um áudio para eles. Eu não posso fazer isso, logicamente, porque tem toda uma formalidade, tem todos aqueles critérios de respeito que todo e-mail tem que ter. E eu tenho certeza que você, pelo menos uma vez na vida, você enviou algum currículo, por exemplo, utilizando o Gmail, o Outlook, o Hotmail, sei lá, para encaminhar para a empresa que você queria trabalhar, não é verdade? Não! Mas Igor, onde você quer chegar com isso, cara? Cara, até aí tá tudo normal, tá? Apesar de eu escrever centenas de e-mails por semana, gastar horas escrevendo e-mails, eu nunca tinha me incomodado com absolutamente nada. Eu escrevia normalmente as coisas. Só que um determinado dia eu estava procurando no YouTube algumas coisas para eu me distrair e eu encontrei um podcast, ou foi uma palestra do Elon Musk, e simplesmente o cara falou algo fenomenal. Ele falou que a digitalização, o teclado ou o touchpad, por exemplo, do seu celular, é um retrocesso para o nosso cérebro. Por quê? Eu estou pensando e eu já estou falando para vocês aqui. Isso é rápido, né? Tem algum tipo de delay? Existe, porque nossa mente é muito mais rápida do que nossa fala. Mas imagina agora eu pensar em alguma palavra, por exemplo, e ter que extrair essa lógica para o meu dedo, depois do meu dedo mandar para um teclado. É muito lento. E aí eu comecei a entrar numa vibe de automatização, na verdade uma neura de querer automatizar tudo que eu tinha por perto. Cara, quando eu digo tudo, é realmente tudo mesmo, tá? Então eu automatizei Instagram. Eu fiz vários bots para o Instagram, inclusive eu tomei shadowban do próprio tio Zuckerberg lá, porque eu automatizei tudo que era possível com Python lá no Instagram. Eu automatizei Telegram, Discord, cara, uma infinidade de coisas que eu posso até mostrar para vocês aqui em outros vídeos. E eu ainda tô nessa neura de automatizar as coisas. Certamente que sim. E aí eu comecei a pensar, né, quanto tempo que eu gastava escrevendo e-mail. E eu entrei numa vibe assim e falei, cara, então beleza. Então eu gasto 1 hora por dia escrevendo e-mails. E se ao invés de escrever e-mails todos os dias, eu montasse um robô que fizesse algumas perguntas para mim, do tipo, para quem eu quero enviar o e-mail? Qual o assunto do e-mail? Qual o texto do e-mail? E eu respondesse isso via voz, e ele montasse toda a estrutura do e-mail para mim e encaminhasse para a pessoa. Seria muito mais fácil e muito mais rápido também. E é isso daí que eu vou mostrar para vocês hoje, como eu codifiquei o meu queridíssimo projeto chamado Jarvis Pobre do E-mail. Não é um nome tão atraente, mas acho que é um nome mais real, porque eu não sou o Tony Stark tão rico e tão inteligente, e também o Jarvis, consequentemente, não é tão brilhante que nem o Jarvis do filme, então Jarvis Pobre do E-mail é um nome justo. Antes da gente começar e fazer acontecer aqui realmente, eu gosto muito de estruturar todos os meus projetos. Eu basicamente abro um bloco de notas ou um Google Docs, por exemplo, e eu coloco quais os passos que eu tenho que fazer para que o meu robô funcione nesse caso. No caso, esse é meu projeto do Jarvis Pobre do E-mail. A primeira coisa que a gente tem que procurar e saber é que o nosso robô ele vai falar com a gente. Então ele vai fazer as perguntas. Então esse é o nosso primeiro passo do nosso desenvolvimento. O segundo passo do nosso desenvolvimento é realmente fazer o nosso robô ouvir as coisas e montar uma estrutura lógica e armazenar esse conteúdo em algum lugar para que depois ele resgate e só assim ele faça o terceiro passo, que é enviar o e-mail. Então, após ele captar todas as informações necessárias, como para quem ele tem que enviar, o assunto do e-mail e o texto do e-mail, ele automaticamente envia para o destinatário que eu mesmo escolhi, de acordo com os 3 passos que eu acabei de mencionar para vocês. Para finalmente a gente começar agora, sem mais delongas, e colocar a mão na massa, que é uma coisa que eu quero fazer muito com vocês, vocês precisam de alguns pré-requisitos para que isso tudo funcione da melhor forma possível. Qual o primeiro pré-requisito? É que vocês tenham o Python instalado na máquina de vocês. Para isso é só colocar Python Download aí no Google, que você acha, dá o download, next, no caso do Windows,
Windows. No caso do Linux, a maioria das distribuições já vem com Python pré-configurado, então você não vai precisar se preocupar. O segundo pré-requisito é que você vai precisar ter um editor de texto ou uma IDE. No meu caso, eu vou ter a IDE chamada PyCharm, baixada na minha máquina, porque eu vou codificar e fazer esse projeto a partir do PyCharm. Bom, pessoal, sem mais delongas, sem mais enrolação, agora que eu sei que vocês baixaram o Python e também baixaram o PyCharm na sua máquina, agora a gente vai dar continuidade no nosso projeto. Para isso, você clica 2 vezes no ícone do PyCharm e logo depois você vai em Create a New Project ou New Project, que você vai criar um novo projeto. Aqui nessa aba a gente vai conseguir colocar o nome do nosso projeto, que vai ser Jarvis Pobre do e-mail. E também antes de você dar um Create lá embaixo, você não pode esquecer de deixar o Virtual Env selecionado. Igor, para que eu vou criar um Virtual Env? Para que eu vou criar uma máquina virtual para esse meu projeto Jarvis Pobre do e-mail? Cara, porque muitas das vezes você está trabalhando com vários projetos dentro do Python na sua máquina e pode acontecer conflito entre versões de módulos diferentes. Isso é muito ruim, você vai gastar um tempo desnecessário. Então flaga essa opção Virtual Env, que vai evitar todos os problemas que você pode ter. Por último, você vai selecionar a opção Create a Main.py Program. Isso é muito importante porque ele já vai pré-configurar um programa para a gente, já deixando ele pronto para a gente utilizar ele assim que a criação do projeto for concluída. Depois que o PyCharm criar o nosso projeto, tem como você ver que ele também criou uma pasta chamada venv, que é a máquina virtual que eu expliquei para vocês anteriormente, e também criou o main.py. Isso tudo a gente pré-configurou na página anterior. O interessante é que dentro da máquina virtual, dentro da pasta venv, a gente tem 3 outras pastas, o include, o lib e também o script. O mais interessante é a pasta lib, porque ali fica todas as dependências do nosso projeto. Igor, o que significa isso? A gente vai precisar, por exemplo, de um módulo que a gente vai precisar baixar da internet ele, que é relacionado ao reconhecimento de voz, porque eu preciso falar para o meu computador e ele precisa entender o que eu estou falando. Quando eu for fazer o download desse módulo, as dependências dele e o próprio módulo será inserido nessa pasta lib. Com isso a gente tem como ter um controle maior de tudo que a gente está utilizando no nosso projeto. O legal que vocês vão ver aqui é que essa pasta agora ela está meio vazia, tem pouca coisa dentro dela. Só que depois, quando a gente finalizar o nosso projeto, vai ter várias dependências de todos os módulos que a gente for precisar utilizar. Clicando 2 vezes no programa main.py, ele vai abrir aqui pra gente do lado, e a primeira coisa que a gente pode fazer é realmente apagar tudo. Agora a gente já pode começar a codificar, e lembrando que a primeira coisa que a gente vai ter que fazer no nosso robô é fazer o nosso Jarvis falar com a gente. Para isso a gente vai precisar de uma biblioteca, de um módulo chamado PyTTSX3. Colocando ele no Google, tem como a gente ir no primeiro link, pipe.org, que nesse link vai ter toda a documentação sobre esse módulo. Se você quiser ler sobre ele, ele tem todos os manuais e mais informações ainda. Só que o que é interessante pra gente é só a gente dar um Ctrl+C, Ctrl+V na linha que ele está falando do download do pip install pytttsx3 e depois ir no terminal do PyCharm e copiar esse valor para ele fazer o download desse módulo. Depois do download ser concluído, a gente precisa dar um import no nosso programa main.py. Para isso a gente dá um import pytttsx3 e logo depois eu vou criar uma variável para armazenar a inicialização do nosso motor de fala, digamos assim. Para isso eu vou criar uma variável chamada motor e ele vai atribuir um conteúdo de pytttsx3.init. Feito isso, agora a gente precisa criar uma função, a função responsável por fazer o nosso robô falar alguma coisa. Para isso eu vou colocar def, que é assim que cria uma função dentro do Python, Jarvis Pobre Falar, que é o nome da minha função, e ele vai enviar para minha função um parâmetro de entrada, que é a mensagem. Ou seja, toda vez que minha função for executada, ele vai receber uma frase em texto e vai converter essa mensagem em texto em palavra. Então o nosso robô vai converter aquilo em fala. Para isso, logo após a criação da minha função, eu vou colocar motor.say e entre parênteses eu coloco o parâmetro de entrada da mensagem, que é realmente a mensagem que eu quero que meu robô fale. E logo após eu dou um motor.runAndWait para ele executar e esperar alguma outra informação que vocês vão entender posteriormente o que é esse comando aqui. Eu gosto de sempre testar em partes o meu programa, então a gente já pode testar executando a minha função Jarvis Pobre Falar e entre parênteses colocando um texto para ele executar e vamos ver qual que é o resultado. Porque o cabrito caga redondo. Que legal, deu pra gente ver que a nossa função Jarvis Pobre Falar funcionou. Agora a gente precisa fazer o quê? Fazer ele ouvir.
E como na função anterior a gente precisa de algumas dependências, para que a gente fale para o nosso robô e ele consiga captar as informações de fala. Quais são essas dependências, Igor? Cara, muito simples. Uma dependência é Speech Recognition, que se a gente for procurar no Google, a gente vai achar o mesmo site, pipe.org, e também, da mesma forma do PyTest X3, a gente tem como ler a documentação de todo esse módulo, só que o importante pra gente é dar um copiar no pip install Speech Recognition, e depois ir lá no nosso terminal e fazer o download desse módulo aí. Depois de feita a finalização do módulo, a gente não pode já dar um import dentro do nosso programa main.py, porque ele tem uma dependência única, chamada PyAudio. Então a gente também precisa fazer o download desse módulo PyAudio, só que eu tive algumas dificuldades aqui, para ser bem sincero, eu não consegui fazer o download do PyAudio via pip install PyAudio que nem a gente fez anteriormente. Eu precisei baixar um outro gerenciador de download, que é o PipeWin, que é o PipWin basicamente, que é um concorrente do Pipe normal, do Pip. Ficou um pouco confuso, mas eu basicamente dei pip install PipeWin, um gerenciador de download baixando um outro gerenciador de download, e depois do PipeWin instalado, que ele é bem levinho, eu coloquei PipeWin install PyAudio e aí funcionou normalmente. Agora sim a gente pode dar um import speech underline recognition e eu vou dar um alias para ele aqui com o comando res como speech. Agora a gente pode criar a nossa função Jarvis pobre ouvir e eu não vou passar nenhum parâmetro de entrada para essa função, porque ela realmente não precisa. Depois a gente pode criar uma variável chamada reconhecer, que vai herdar todo o conteúdo da classe Recognizer. Logo após eu vou dar um try e também um except. No meu except eu vou dar um pass. E dentro do meu try eu vou dar um if speech.microphone. E também vou dar um alias para isso como microfone. Então se o comando if conseguiu acessar o meu microfone, eu vou dar um print, eu vou exibir uma mensagem na tela, colocando a seguinte mensagem: estou ouvindo o Sr. Igor. Nesse caso vocês vão substituir o nome de vocês, ou vocês não precisam nem ter essa formalidade toda. É só um robô, ele não é um escravo nosso não. Depois dessa linha eu vou criar uma variável chamada áudio e vou atribuir um conteúdo para ela de reconhecer .listen, ou seja, eu quero que ele ouça alguma coisa. O que ele vai ter que ouvir? O meu microfone. Então aqui a gente já criou um áudio, como se fosse um áudio de WhatsApp mesmo. Só que a gente não envia esses áudios por e-mail, a gente envia texto por e-mail. Então a gente tem que ter uma forma de converter áudio para texto. Para isso eu criei uma variável chamada texto e atribuí um conteúdo para ela de reconhecer .recognize _Google. Isso nada mais nada menos é que eu vou pegar o áudio que eu acabei de captar na minha variável chamada áudio e vou encaminhar para o Google fazer conversão de áudio para texto. Então eu preciso passar dois parâmetros para ele. O primeiro é o áudio e depois eu vou passar o parâmetro da linguagem que eu quero que o Google converta. Para isso eu coloco language igual ptbr. Se eu não colocasse a minha linguagem, ele ia converter tudo para o inglês e não é isso que a gente quer aqui no momento. Depois eu vou dar um print para ver o que ele captou, né? Como que ficou a conversão de áudio para texto e depois minha função Jarvis pobre ouvir vai ter o retorno do texto que eu acabei de captar ali também. Em alguns testes que eu fiz, algumas vezes o meu texto ficava com letras maiúsculas e minúsculas em lugares errados onde eu não queria que ficasse. Para corrigir esse problema, eu converti toda a saída do meu texto para lowercase, ou seja, para letras minúsculas. Com isso, ele retornou tudo minúsculo e é melhor para eu visualizar depois isso e evitar problema. Beleza, então agora a gente já conseguiu finalizar a nossa função Jarvis pobre ouvir e agora a gente precisa testar para ver se isso daqui está funcionando normalmente. Então vamos executar isso aqui e vamos ver, lembrando que a gente só pode falar alguma coisa quando a nossa mensagem "estou ouvindo o Sr. Igor" foi exibida na tela. Assim que ela foi exibida na tela, a gente pode falar e vamos ver se vai converter a nossa fala em texto, tá bom? Executando. Olá, pessoal, tudo bem? Beleza, pessoal, o nosso programa finalizou e eu falei, olá pessoal, tudo bem? Que nem vocês ouviram aí, e ele converteu o que eu falei para texto, como vocês puderam ver na saída do nosso programa. Fala que fala, pessoas, agora a gente já está na nossa terceira etapa, a gente já fez o nosso robô falar com a gente também já fez com que a gente falasse com o nosso robô e agora a gente vai fazer o nosso robô enviar um e-mail para a gente e vocês vão ver isso automaticamente. Como a gente já está em fase de comemoração, eu tomei a liberdade de tomar um TNT. A TNT não me patrocina, só que eu queria muito agradecer eles por eles fazer com que eu fique acordado até esse horário, 2h30 da manhã, para gravar esse vídeo para vocês e também exclusivamente por me proporcionar 3 pedras no rim, porque o dia inteiro eu viciado nisso aqui. TNT é melhor que Red Bull e essa é a realidade. Se você é programador, aceita isso que dói menos, cara. Beleza, então pra gente enviar e-mail, a gente precisa importar 2 bibliotecas, uma chamada SMTPlib e a outra chamada Email Message. Depois da importação dessas 2 bibliotecas, esses 2 módulos, a gente pode criar a nossa função, então, chamada Jarvis pobre enviar e-mail.
tá? E essa função vai ter 3 parâmetros. Ela vai ter o parâmetro de destino, para quem eu quero enviar esse e-mail, um parâmetro de assunto e depois um parâmetro também de mensagem. Antes da gente dar ênfase e continuar o processamento aqui dessa nossa função, eu preciso explicar por que a gente deu import naqueles módulos, principalmente no módulo SMTP-lib. Cara, quando eu vou enviar um e-mail para você, por exemplo, ele passa por um meio de campo que é chamado o servidor SMTP. Esse servidor SMTP, ele realmente é um middleware, tá? Que fica entre o cara que está querendo enviar um e-mail e o cara que vai receber aquele e-mail. Trocando por miúdos, é como se o servidor SMTP fosse o correio ou o Sedex. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu escrevi uma carta, quero encaminhar para você e você mora no Acre, por exemplo. Eu vou dar para o Sedex ou para o meu correio e o correio vai fazer todo esse caminho para deixar aí na sua casa. Esse é o mesmo papel de um servidor SMTP. Sabendo disso, a gente já pode fazer a configuração do nosso servidor SMTP, porque cada servidor SMTP tem um tipo de endereço. Se você estiver, por exemplo, utilizando o Gmail, você vai utilizar o servidor do Google como servidor SMTP. Antes de você mandar um e-mail para qualquer outra pessoa, ele vai passar por esse servidor SMTP e depois sim ele vai entregar esse e-mail para o destinatário. Deu para entender? Eu vou utilizar o servidor SMTP do Google, tá? Que não disse para vocês. Só que você pode utilizar do Outlook, do Hotmail, enfim, do Yahoo também, dos vários servidores SMTPs que existem aí na internet. A gente vai declarar uma variável chamada server e vou atribuir um conteúdo para ela de SMTP-lib, que é o nome do módulo que eu importei lá em cima, .smtp. E aqui eu vou colocar um endereço do meu SMTP que eu já disse para vocês que é do Google, então smtp.gmail.com, e a porta do serviço SMTP que está rodando nesse servidor SMTP, que é 587. E depois eu vou fazer uma conexão segura via TLS, ou seja, Transport Layer Security, com o comando server.starttls. E agora, para finalizar minha configuração, eu vou colocar server.login e vou passar o login e a senha do meu e-mail de configuração, ou seja, o meu e-mail origem. Então, o primeiro parâmetro de entrada é o seu e-mail, no meu caso é graneiroigor@gmail.com, e depois a minha senha, que é... Peguei vocês, enganei vocês! Bom, então a nossa configuração já está pronta. Agora a gente precisa montar a nossa mensagem utilizando o módulo e-mail message que a gente importou lá em cima também. Para isso eu vou passar a classe e-mail message para uma variável chamada e-mail, depois vou montar a mensagem seguindo o seguinte raciocínio: e-mail colchetes from, que é de, e vou passar de onde vem essa mensagem, ou seja, a origem dessa mensagem, que no meu caso é graneiroigor@gmail.com, a mesma coisa que a gente utilizou ali em cima para fazer o server.login. Depois, para quem que vai essa mensagem? Então, e-mail colchetes to, que é para em inglês, e vai receber o conteúdo de destino, que é o parâmetro de entrada da nossa função. Da mesma forma, o assunto também, e-mail, colchete, subject, e o assunto, que é um parâmetro de entrada também na nossa função. Agora a gente só precisa setar o conteúdo, ou seja, a mensagem do corpo do nosso e-mail. Para isso a gente vai colocar e-mail.set_content, ou seja, vou setar o conteúdo e vou passar meu parâmetro de entrada, que é mensagem. Por último, a gente vai só dar um server.sendMessage, assim ele vai enviar a mensagem. Só que qual mensagem ele quer enviar? Em qual configuração, de onde vem, para onde vai, qual assunto. Para isso a gente precisa colocar a variável e-mail para que ele atrele todas essas informações e faça o envio corretamente do nosso e-mail. Se caso chegar até aqui, o nosso robô fez realmente o objetivo dele, que era enviar um e-mail para a gente. A gente pode testar isso chamando nossa função jarvispobre enviar e-mail, e eu vou colocar um e-mail aqui que eu tinha 2 anos de idade, chamado igor.hacking@gmail.com. Essa era bem a época que eu coloquei Kali Linux e coloquei uma foto do Anonymous como minha área de trabalho. E eu me senti o maior hacker do mundo, acredite nisso. Depois, o segundo parâmetro que nem a gente viu da nossa função jarvispobre enviar e-mail é realmente o título, ou seja, o assunto. E eu coloquei isso é um teste. E o último, que é a mensagem do corpo do nosso e-mail, eu coloquei isso é um teste também. São só mensagens de teste só para a gente executar. Se a gente executar isso aqui, tem como a gente ver que dá erro. E ele dá um erro de autentificação, tá? O que pode ser esse erro de autentificação, Igor? 2 coisas. Você pode ter colocado o seu login ou sua senha errado no server.login ali em cima, ou o mais provável é que você falta fazer uma configuração dentro do seu e-mail. Para você fazer essa configuração, você vai ter que seguir o seguinte passo. Você vai ter que ir na sua conta do Google, a conta que você está fazendo a configuração da origem, tá? Depois você vai ter que clicar no Gmail dessa sua conta, clicar na sua fotinha ali e em Manage
Manage Your Google Account. Nota que eu estou usando o meu e-mail de origem para fazer essa configuração, não o de destino. Depois disso eu vou vir em segurança, vou descer quase toda a tela e eu vou procurar acesso a app menos seguro. Aqui você vai ter que ativar essa opção. Agora você ativando essa configuração, é só você ir de novo lá no seu script e agora executar e ver se tudo vai funcionar. Vamos fazer isso aqui agora e vamos ver se funciona. Então a mensagem e-mail enviada com sucesso foi exibida aqui na tela. Agora o que a gente precisa fazer é entrar no nosso e-mail de cobaia, aqui no nosso caso, que é igor.hacking@gmail.com, e ver se chegou alguma mensagem do meu e-mail de origem, que é graneiroigor@gmail.com. Aqui na tela do Gmail é possível ver que já chegou o primeiro e-mail aqui, ó. Isso é um teste e veio de Graneiro Igor. Clicando aqui, beleza, ele mandou certinho pra gente. Isso é um teste. Quem mandou? graneiroigor@gmail.com, e também no corpo do e-mail a mensagem, isso é um teste também. Ou seja, tudo funcionando normalmente e perfeitamente. Cara, interessante pra caramba que agora vocês já aprenderam a fazer nosso robô falar, vocês já aprenderam também a fazer ele ouvir, converter o que ele ouviu em texto, e por último agora, o mais da hora, foi vocês fazerem ele enviar um e-mail pra gente. Só que nota que o nosso robô tá meio perdido. A cabeça dele tá aqui, o braço tá aqui, a perna tá lá onde Judas perdeu as botas, e isso daí a gente tem que juntar. Tem que ser tudo automático, é clicar um botão e já tudo acontecer, né? Para isso, a gente vai criar uma função chamada def_main, tá? Def de criação de função e main o nome realmente da minha função, que não tem nenhum parâmetro de entrada nem nada. Essa função vai ser responsável por juntar as partes perdidas do meu robô. A primeira coisa que eu quero que minha função faça é que o meu robô fale alguma coisa. Para isso eu vou ter que chamar uma outra função que a gente já criou, inclusive, Jarvis Pobre Falar. E eu vou passar a seguinte mensagem: olá, senhor, seja muito bem-vindo ao Jarvis Pobre do e-mail. Esse Jarvis é realmente muito educado, nem parece que foi eu mesmo que codifiquei e passei essa mensagem para ele falar. Ai, meu Deus do céu, já são 3 horas da manhã, cara. E depois eu quero que o meu robô também fale uma outra mensagem, que no caso seria: acabei de imprimir uma lista de contatos em sua tela. Pô, Igor, o que é essa lista? Bom, pessoal, a gente poderia extrair essa lista de vários e vários lugares. Eu, por exemplo, estou pensando em depois extrair essa lista dos meus próprios contatos dos meus e-mails para que eu possa usar esse robô várias e várias vezes. Só que nesse escopo aqui inicial, eu queria que vocês somente fizessem um dicionário em Python com os principais contatos que você tem de e-mail, tá? Como que a gente faz um dicionário em Python? Eu fiz logo abaixo, eu criei uma lista underline e-mail e coloquei os meus principais contatos dentro dessa lista da seguinte forma. Então você pode criar chefe e depois colocar o e-mail do seu chefe, do gerente, enfim, várias e várias coisas, tá? E aí, para realmente cumprir o que o nosso robô prometeu pra gente, ele vai imprimir pra gente essa lista que ele acabou de ser montada ali em cima. Então tem como a gente, no nível de execução, falar para ele, olhar para a tela e ver quais contatos a gente tem e falar qual a gente quer escolher. Depois que foi impresso, a gente olhou, ele vai fazer a pergunta: para quem você quer enviar esse e-mail? E aí tá na hora da gente falar. E para a gente falar, a gente tem que armazenar dentro de uma variável, que eu chamei essa variável de contato, e eu chamei minha função Jarvis Pobre Ouvir, que é a hora que ele vai parar de falar e ele vai começar a me ouvir. E ele vai pegar tudo o que eu falei e vai armazenar dentro dessa variável contato. Aí eu coloquei um try e um except, tá? E dentro desse try e except eu coloquei uma validação para ver se o contato que eu disse ali anteriormente existe na minha lista que ele imprimiu logo acima. Se caso existir, o meu robô vai falar de novo para mim, falar: certo, qual o assunto agora da mensagem que você quer enviar para essa pessoa? E de novo vai seguir o mesmo fluxo lógico. Eu vou chamar minha função para que o robô possa ouvir agora, e esse conteúdo que eu falar para ele vai dentro da minha variável assunto. Isso também vai acontecer com a minha variável mensagem. Primeiro eu vou chamar minha função Jarvis Pobre Falar, que ele vai perguntar qual mensagem eu quero enviar, e depois eu vou armazenar na minha variável mensagem o conteúdo do retorno da minha fala, chamando a função Jarvis Pobre Ouvir. Por último, eu vou fazer uma validação aqui, verificando se o contato, o assunto e a mensagem estão preenchidos. Se eles estiverem preenchidos, somente assim ele vai chamar a minha função Jarvis Pobre Enviar E-mail, e aí eu vou passar minha lista de e-mail, ou seja, o contato que eu escolhi, depois o assunto e para finalizar com chave de ouro a minha mensagem. Bom, pessoal, agora só resta a gente realmente testar isso, ver se realmente funciona. Eu vou começar a conversar que nem um retardado aqui agora com o meu computador, e aí eu quero ver, cara, se tudo isso vai funcionar do jeito que a gente pensa como vai funcionar. Eu só chamei agora aqui minha função main, porque é ela que vai ser responsável por atrelar todas as outras funções que a gente desenvolveu. E agora eu vou dar um executar aqui para ver se deu certo ou não.
Olá, senhor, seja muito bem-vindo ao Jarvis pobre do e-mail. Acabei de imprimir uma lista de contatos em sua tela. Para quem você deseja enviar este e-mail? Eu. Certo, qual o assunto da mensagem que você deseja enviar para igor.hacking@gmail.com? Alô, YouTube. Certo, qual a mensagem que o senhor deseja encaminhar para igor.hacking@gmail.com? Esse é o meu primeiro vídeo no canal do YouTube. Então beleza, agora deu aqui e-mail enviado com sucesso. O que falta pra gente? O que falta? A gente verificar agora o nosso e-mail aqui. Opa, maravilha, já chegou. Graneiro Igor, eu tô na minha conta cobaia, igor.hacking, quando eu era do Anonymous, que eu nunca fui. Vamos abrir, vamos ver se ele escreveu certinho. Pô, legal. Graneiro Igor, o título, o assunto Alô Igor, que foi o que a gente viu mesmo. E por fim, a mensagem, este é meu primeiro vídeo no canal do YouTube. Pessoal, já tá estourando aqui o tempo. Cara, muito obrigado. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui mesmo. Se inscrevam, curtam também se vocês gostaram do conteúdo e dá aquela motivação. E também sugestão para os próximos vídeos, beleza? Tamo junto, tamo together e até mais, pessoal.